Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao programa Esperança para o Mundo em Crise. A partir de hoje, e por mais 10 domingos, nós estaremos juntos aqui para estudarmos esse livro, o livro sagrado, e em especial o livro do profeta Daniel. Esse livro mescla história e profecia, fala do passado, do presente e do futuro. E há uma bênção especial para todo aquele que deseja aprender mais a respeito dessas profecias. Obrigado a você que atendeu o nosso convite para se unir a nós nesse grande projeto de estudo da Bíblia. Você que se inscreveu pelo site, ou se inscreveu agora há pouco em nossa recepção, é importante que você esteja inscrito, porque nós iremos registrar a presença dos inscritos a cada domingo. E todos aqueles que participarem pelo menos 70% do nosso programa irão receber um lindo certificado de conclusão do estudo. Aqui está o certificado que você irá receber. Então, todos os que participarem pelo menos 70% da nossa programação receberão esse certificado personalizado. E nós teremos aqui uma linda cerimônia de formatura para a entrega desse certificado. Um outro detalhe, você que se inscreveu, amanhã cedo você vai estar recebendo no seu e-mail um link. Eu peço gentilmente que você clique nesse link e você vai chegar em nosso site. Nosso site é bibliamais.com.br. bibliamais.com.br, e nesse site você vai poder rever um vídeo do tema que hoje vamos estudar, e você vai ter ali algumas perguntas objetivas para que você também as responda. E um detalhe, você ainda vai poder contar com a ajuda de um instrutor virtual ao fazer essa lição na internet. Então, depois de cada domingo, depois de cada tema estudado, na segunda pela manhã você vai receber um e-mail com um link para você recapitular o que estudamos, e terá apoio ainda de um instrutor virtual para ajudar você a compreender bastante o livro de Daniel. Está bem? A nossa gratidão a todos vocês que aceitaram o convite, você que veio de longe, de perto. A partir de hoje vamos começar então uma viagem extraordinária através do livro de Daniel. Eu não sei se quantos ficaram sabendo, ouviram essa foto que circulou esta semana, mas essa semana circulou essa foto. Lá no estado de Pernambuco, um trem estava se aproximando de um certo vilarejo, quando de repente o maquinista viu esse homem no meio da linha, e ele teve tempo de frear o trem, para que ele não fosse atropelado. E ao investigar melhor a história, ele descobriu que o homem adormeceu bêbado na linha e quase perdeu a vida, mas aonde ele escolheu descansar também, né? O homem dormiu num ramal e só teve sua vida poupada pela habilidade do maquinista. Eu trouxe essa reportagem para vocês hoje, para falar que muitas vezes estamos cochilando em termos espirituais. E se nós dormirmos em termos espirituais, nós corremos o risco de perder nossa vida, e vida eterna. Os anos que Deus deu a todos nós aqui, são anos para que usemos em um preparo para o futuro, preparo para a vida eterna, que será concedida a todo aquele que aceitar o plano da salvação. E é sobre esse plano que nós vamos estudar ao longo destas semanas, ao longo desses domingos. Olhe para o nosso mundo, para a situação que nós vivemos, olhe para as manchetes. O nosso planeta está em conflito. Para onde caminha a humanidade? Aonde iremos parar? O livro de Daniel tem a resposta.
Ainda que escrito há 2600 anos no passado, esse livro parece tão atual como os telejornais de ontem. Ele traz informação preciosa que vai nos ajudar a entender o momento em que estamos vivendo e para onde nós vamos. Nós iremos viajar juntos até a grande cidade de Babilônia, que foi sede do Império Babilônico, lá no período neobabilônico. Estamos falando do 6º século antes de Cristo. E aí nesta cidade nós vamos encontrar algo muito especial. Nós vamos encontrar reis que são colocados e tirados, monarcas, príncipes que se tornam escravos. Nós vamos encontrar segredos do grande conflito entre o bem e o mal. E nós iremos entender como que a Babilônia do passado lança luz sobre o tempo em que estamos vivendo. E quando abre-se o livro de Daniel, nós já começamos a ler a respeito de um cativeiro. O texto diz que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, quem é que veio? Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele veio até onde? Jerusalém, e ele sitiou a cidade. Aqui você tem 2 reis, Jeoaquim e Nabucodonosor. Você tem 2 cidades, Babilônia e Jerusalém. Essas 2 cidades percorrem toda a Bíblia. Elas de fato representam o bem e o mal. Elas representam o momento em que nós também viveremos as forças do bem e as forças do mal no seu conflito final. Então vamos voltar ao ano 605 antes de Cristo. Vamos encontrar esses 2 reis, vamos estudar sobre essas 2 cidades e você vai entender melhor o que se passa nesse cenário. Um grande conflito em andamento. Essas 2 cidades, elas aparecem do Gênesis ao Apocalipse. Sabia disso? Aonde aparece Babilônia lá em Apocalipse? Você vai se lembrar da Torre de Babel. É da expressão Babel que vem Babilônia. Então em Gênesis nós já temos a raiz da grande Babilônia. E aonde está Jerusalém no Gênesis? Lembra que um dia Abraão devolveu o seu dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque, que era rei e sacerdote em Salém. E de Salém vem a palavra Jerusalém. Aí está a cidade de Jerusalém. E quando nós vamos lá para o Apocalipse, você tem no capítulo 18 a queda da grande Babilônia. E no capítulo 21, o estabelecimento da nova Jerusalém. Essas 2 cidades percorrem toda a Bíblia. E no meio da Bíblia, no livro de Daniel, nós vamos encontrar essas 2 cidades e elas estão em conflito. Mas esse conflito não começou em Babilônia, esse conflito começou no céu. O pecado não se originou nesse planeta, mas se originou lá no céu. Como que ele começou? Olhe para Apocalipse 12, verso 7. João escreveu que houve uma peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem é Miguel no Apocalipse? Jesus. Quem é o dragão? Satanás. Houve uma peleja no céu. E Cristo expulsou Satanás, porque de uma forma inexplicável e ilógica, o pecado surgiu no seu coração. Essa batalha foi física, foi uma batalha travada fisicamente. O diabo foi expulso do céu e com ele os seus anjos. O verso 9 diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para onde? Para a terra. E com ele quem veio? Os seus anjos. A primeira coisa que nós temos que tomar consciência nessa noite é que nós vivemos no mundo real e no mundo sobrenatural. Há um mundo espiritual que nos cerca. Essa é uma realidade da qual você tem que tomar ciência. Nós acreditamos piamente que nesse momento, dentro desta igreja, existem anjos. Eles acompanharam vocês até aqui. Eles estão aqui para influenciar o seu coração, para que você descubra o plano que Deus tem para a sua vida. Mas do lado de fora,
existem demônios. E esses demônios querem atormentar você, querem te levar ao pecado. Esses demônios querem atrapalhar sua vida, te separar de Cristo e te levar à condenação. Esses demônios estão tomando conta de muitas pessoas que não estão parando para ouvir a voz do Espírito, como de um rapaz aqui em Blumenau, na quarta-feira, que, influenciado por esses demônios, entra dentro de uma creche e tira a vida de 4 crianças. Nós estamos numa batalha entre o mundo real e o mundo espiritual. Quem não tem essa ciência, esse conhecimento, terá uma visão míope, a sua cosmovisão será pobre, porque nós temos que enxergar o ser humano como um ser físico, mental e espiritual. E infelizmente, esta parte espiritual, pouco valor às vezes é dado a ela, mas nós vamos entender melhor esse conflito. O mal começou no céu, como eu disse, e o profeta Isaías declara: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações. Satanás foi expulso do céu. Ele estava no paraíso de Deus. Estava no paraíso de Deus, rebelou-se contra Deus. E o profeta Isaías, usando agora uma linguagem simbólica, comparando o rei de Babilônia e depois o profeta Ezequiel, o rei de Tiro, a esse anjo que foi expulso do céu, ele começa a desenhar a história do conflito entre o bem e o mal. Interessante, quando nós chegamos em Ezequiel 28, lá diz que ele estava no Monte Santo de Deus. Monte Santo de Deus é uma expressão que a Bíblia usa para o santuário. Obrigado. O diabo estava no próprio santuário. Ele era um querubim cobridor. Isso quer dizer que o pecado surgiu no santuário, e é no santuário que ele tem que ser resolvido. E o livro de Daniel trata justamente disso, como que o pecado está sendo nesse exato momento resolvido lá no céu. Então nós iremos olhar para a origem do pecado, lá no início, mas também vamos olhar para o final do pecado, o final da sua história, e como Jesus resolverá o conflito entre o bem e o mal. Conflito esse que atingiu a terra, na pessoa de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esse casal foi criado à imagem e semelhança divina, mas para que eles pudessem ser integrados à família celestial, precisavam passar por um teste. E o teste foi: poderiam comer de todas as árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, eles deixaram de ouvir a voz de Deus e deram ouvidos à serpente. A serpente disse para Eva: quando você comer desse fruto, seus olhos se abrirão e você será como Deus. Eva acreditou. E infelizmente, ela comeu do fruto que era proibido comer. Levou para Adão, esse também comeu. Assim o pecado se consumou na terra. E quando o pecado se consuma na terra, Satanás assume o controle do planeta por usurpação. É por isso que o próprio Cristo vai declarar que ele é o príncipe desse mundo. É o príncipe por usurpação, porque Deus criou esse planeta e confiou a Adão e Eva, mas ao pecarem, eles entregaram o domínio do nosso planeta a Satanás. E para resgatar esse planeta, Cristo teve que vir. Mas esse é um outro episódio que também estudaremos aqui. A partir desse momento da queda do pecado, você tem agora duas linhagens. Você tem a linhagem de Caim e você tem a linhagem de Sete, uma vez que Caim matou Abel. De Caim, você tem as filhas dos homens, as torres de Babel e finalmente a cidade de Babilônia. Do lado de Sete, você tem os filhos de Deus, Melquisedeque, rei, sacerdote em Salém,
e a cidade de Jerusalém. A humanidade toma uma bifurcação, dois grupos, e é interessante que esses dois grupos que começaram no Gênesis, eles aparecerão no Apocalipse. Os filhos de Deus, membros da igreja pura, representada por uma virgem no capítulo 12. Os filhos dos homens, membros de uma igreja caída, representada por uma prostituta no capítulo 18. Mas vamos caminhar em toda a história com esses dois grupos, as ovelhas e os cabritos, como disse Jesus. Bem, com essa longa introdução, chegamos então ao livro de Daniel. E antes de avançarmos lá para o ano 605, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, e agora vamos começar a entender como que esse grande conflito atua em nossos dias e como nós podemos nos preparar para as batalhas que ainda serão travadas e para sermos vitoriosos ao lado do Cordeiro. Feche seus olhos, ore comigo mais uma vez. Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós, queremos estudá-la. Que o Teu bom e Santo Espírito ilumine nossa mente e abra nosso coração para que entendamos a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o livro de Daniel. Daniel escreve o seu livro lá em Babilônia. Ele vai relatar as coisas que lá aconteciam. O verso 2 diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do seu Deus. E esse os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Aqui nós temos dois deuses. Temos o Deus verdadeiro e temos o Deus falso. Temos o Deus de Daniel e temos o Deus de Nabucodonosor. Mas o verso diz que foi o Senhor quem entregou Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. Ele permitiu que o seu povo fosse escravizado. E por que Deus permitiu que o cativeiro acontecesse? Porque o povo vivia no pecado da idolatria. E para corrigi-los desse pecado, Deus permitiu que as tribos de Judá e Benjamim, as remanescentes, fossem escravizadas. E elas foram levadas para a Babilônia. Ali haviam 4 príncipes judeus que a Bíblia menciona por nome: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos falar os nomes? Daniel, Ananias e Azarias. Nós vamos caminhar com esses 4 jovens aqui para frente, ao longo da história. Os babilônicos eram politeístas, eles tinham vários deuses. Para cada deus babilônico há um número. Inclusive os babilônicos eram especialistas em numerologia. Eles desenvolveram vários sistemas, como por exemplo o sistema decimal, sexagesimal. Quando você vai ao mercado hoje e compra uma dúzia de ovos, isso começou com os babilônicos. Eles desenvolveram isso. Os babilônicos estudavam os astros, eles compreendiam muito de astronomia, estudavam as estrelas, desenvolveram vários sistemas, mas eram politeístas. E lá em Babilônia, uma terra recheada de templos, foi parar os jovens hebreus que serviam ao Deus verdadeiro. E quando Daniel chega em Babilônia, ele não vê Deus, mas Deus vê Daniel. Às vezes você não vê o Senhor no meio do cativeiro, dos problemas e da confusão, mas o Senhor vê você em todos os momentos, porque os olhos do Senhor nunca saem de seu povo. Grande rei Nabucodonosor, esse governava a Babilônia quando Israel, ou quando Judá e Benjamim foram escravizados. Esse rei reinou por mais de 4 décadas em Babilônia. O seu nome, Nabu, proteja meu filho. Daí veio a expressão Nabucodonosor. Lá em Babilônia, esses 4 jovens hebreus vão começar a ser testados. E eu queria falar brevemente para vocês sobre 3 grandes testes
que esses jovens passam em Babilônia. O primeiro teste foi a pressão cultural. E você vai perceber que os testes desses jovens, há 2.600 anos atrás, têm uma correlação com os testes que hoje nós enfrentamos. O que diz a Bíblia sobre essa pressão cultural que eles sofreram lá em Babilônia? O texto sagrado diz que quando eles chegaram lá, o chefe dos eunucos trouxe os filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, homens instruídos, nobres sem nenhum defeito, de boa aparência, doutos em ciência, versados no conhecimento, para que fossem competentes e assistissem no palácio do rei e lhes ensinasse o quê? A cultura e a língua dos caldeus. Aprender uma nova língua aparentemente não tem nada de nocivo. O grande problema era aprender a cultura dos caldeus. Como diz, era um povo tremendamente politeísta. E na cultura babilônica estava enraizado a devoção, os rituais e a adoração aos seus deuses. Os deuses babilônicos eram deuses que precisavam ser agradados, eram deuses indiferentes, eram deuses que precisavam de sacrifícios e até sacrifícios humanos. É esta cultura que tentou os primeiros jovens, mas não apenas pela parte da divindade. Em Babilônia haviam 753 templos, e na maioria desses templos haviam cultos envolvendo orgia sexual. Haviam prostitutas culticas, mulheres que ficavam no templo, onde os homens podiam ir a qualquer hora para terem relações sexuais em adoração aos seus deuses. Como parte dessa cultura perversa, toda jovem em Babilônia tinha que perder a sua virgindade em um desses templos. Quando ela completava 15 anos, ela deveria se dirigir ao templo para perder sua virgindade, adorando a algum deus babilônico. Agora imagine você, o trauma para essas garotas, perder a virgindade com um completo desconhecido. Mais que isso, imagine para as jovens que não fossem tão afeiçoadas. Ela tinha que ir no templo e lá permanecer até perder a virgindade. Para isso ela tinha que ser escolhida entre tantas. Mas se ninguém agradasse dela, ela teria que ir embora e voltar no dia seguinte. E algumas iam frequentemente ao templo, até que alguém se interessasse. Isso lançava a autoestima dessas garotas no pó. Esse era o tipo de cultura que permeava a Babilônia. Contra isso, esses jovens tiveram que enfrentar, baseado nos princípios da palavra que haviam aprendido nos seus lares hebreus. Hoje não é diferente. Vivemos um tempo, assim como Babilônia, onde reina a completa liberdade sexual. Você hoje vai cansar de ver entrevistas desses programas televisivos, onde aparecem mães satisfeitas porque o namorado da filha ou do filho agora já moram juntos. Passam a conviver sexualmente com a aprovação dos pais. Quem olha tudo isso não consegue perceber as gravidezes indesejadas, não consegue perceber os abortos, os traumas que isso causa, não consegue perceber os distúrbios psicológicos, neurológicos que podem causar por pessoas que se relacionam dessa maneira, desenfreadamente na questão sexual. O que dizer das tentações, das drogas, dos vícios? Isso fazia parte da cultura babilônica. Eles estavam expostos a todo tipo de tentação. Eles sofreram ainda um segundo teste. Agora, a prova do estilo de vida. Aqui mesmo no capítulo 1 de Daniel, nós encontramos o texto onde fala sobre esse teste que os jovens foram submetidos. A Bíblia diz que o rei determinou para eles
das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens eram cativos, podiam simplesmente dizer assim: não temos o que fazer, somos escravos, e eles estão nos obrigando a comer da comida do rei e a beber do vinho do rei. Não, eles tomaram a decisão muito firme de não se contaminar. Eles não se contaminariam com nada que Babilônia pudesse colocar em seu caminho. E hoje, infelizmente, vivemos numa sociedade onde até líderes religiosos defendem abertamente o uso da bebida alcoólica. Dizem: não, isso não é pecado. Essa semana ainda, na terça-feira, eu conversava com um pastor de uma outra igreja, e ele dizia para mim: pastor, lembre-se, até Cristo tomou vinho. Sim, o que Jesus tomou foi o puro suco da uva, não vinho fermentado. Uma simples análise exegética do texto, um conhecimento superficial da língua grega, nos ajuda a entender que Jesus nunca bebeu bebida alcoólica ou fermentada. O que ele bebeu foi puro suco de uva na ceia. O que ele transforma lá no casamento em Caná da Galileia, em João capítulo 2, é a água em puro suco da uva. Mas nós hoje somos tentados a nos submeter aos estilos de Babilônia. E quando você vai hoje visitar as gôndolas de um supermercado, eu arrisco dizer para você que 90% do que tem ali no supermercado não presta para a sua saúde. 90% daquilo que está exposto hoje nas gôndolas de supermercados não presta para a sua saúde. Somos a geração do junk food, da comida lixo. Colocamos para dentro tudo que agrada ao paladar, sem se perguntar se isso é bom ou nocivo para a saúde. E com isso, estamos destruindo o corpo, o templo do Espírito Santo. E como o Espírito de Deus vai habitar num templo contaminado, num templo impuro, imundo, doente? Então a palavra de Deus leva esse assunto a sério. E olha a decisão que Daniel e seus amigos tomaram. Eles resolveram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. É de jovens assim que nós precisamos hoje. Jovens que estejam dispostos a não se contaminar pela cultura moderna, não se contaminar com aquilo que é oferecido, mas sempre responder à pergunta: se eu estou honrando a Deus através desse procedimento. Nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Daniel e seus amigos entendiam isso, e ao invés de comer da mesa real, eles pediram para comer legumes e beber água. E o que aconteceu? Ao final de 10 dias de teste, a sua aparência era o quê? Melhor. Eles aparentavam ter mais saúde. E quando você continua lendo o capítulo 1 de Daniel, você vai perceber que lá no final, a inteligência deles também era 10 vezes maior da que os homens mais sábios da Babilônia. Mas havia ainda um terceiro teste. Babilônia tentou corromper a identidade religiosa desses jovens. Como tentou? Quando eles tentaram mudar os nomes desses jovens hebreus. O nome na cultura hebraica tem um valor tremendo, porque ele fala das características da pessoa. É uma descrição, muitas vezes, do futuro da pessoa. E lá em Babilônia, eles mudaram os nomes desses jovens. Imagine você, Daniel: Deus é meu juiz. Toda vez que alguém chamava Daniel, ele se lembrava: Deus é meu juiz. Não importa se eu estou aqui em cativeiro, Deus é meu juiz. Um dia Ele vai passar tudo a limpo, um dia Ele vai resolver as questões. E eles colocaram nele o nome de Beltesazar. Agora esperavam que o Deus Bel protegesse a vida do rei e a vida de Daniel.
Mudaram o nome dele. Colocaram o nome de Ananias, o Senhor é bondoso comigo, de Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael, que é semelhante a Deus, colocaram o nome de Mesaque, servo da deusa Sheba, uma das deidades de Babilônia. E Azarias, o Senhor é meu ajudador, colocaram o nome de Abednego, o servo de Nebo, outro deus da Babilônia. O que eles queriam com isso? Ao mudar seus nomes, que eles esquecessem do Deus de Israel e que agora se curvassem diante das deidades babilônicas. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque esses jovens estavam apegados à palavra do Senhor. Em seus lares hebreus, eles haviam estudado os livros de Moisés, eles conheciam a Torá, eles conheciam os ensinamentos dos profetas, eles sabiam a vontade do Senhor, eles haviam lido, entenderam os salmos da Bíblia, entenderam quando Davi escreveu: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E sabe qual foi o segredo da vitória desses jovens? Eles guardavam a palavra no coração. E se nós guardarmos a palavra do Senhor no coração, nós também seremos vitoriosos. 3 anos de teste, 3 anos se passaram, e quando terminamos o capítulo 1 de Daniel, o que acontece com esses jovens? Eles foram leais ao Senhor, Deus os honrou. Eles foram encontrados 10 vezes mais sábios que os sábios da Babilônia. E aí, quando chegamos no verso 20, isso fica bem claro: 10 vezes mais doutos. 10 vezes. Extraordinário. Qualquer pessoa que para estudar a Bíblia, ela desenvolve o seu intelecto. As pessoas que estudam a Bíblia têm o seu intelecto desenvolvido, têm uma maior aptidão para tomar ciência e conhecimento de qualquer ramo do saber. Por isso nós temos que nos aprofundar no estudo da Bíblia. Por isso você está aqui, para nós deixarmos que a Bíblia nos fale, para que nós entendamos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Pense nos homens sábios que nós conhecemos hoje. Pense nos grandes artistas. Pense nos cientistas, nos matemáticos. Esses homens não se comparavam à sabedoria de Daniel e seus amigos. Por quê? Porque foram leais ao Senhor. E quando termina o capítulo, diz que Daniel continuou até o 1º ano de Ciro. Quem é Ciro? O imperador do próximo império. Babilônia passou, os inimigos ficaram para trás, mas Daniel permaneceu. Assim acontecerá com todo aquele que for leal ao Senhor. Você também permanecerá, porque a palavra de Deus efetua em nossa vida o milagre que nós tanto precisamos. Por isso, muitas vezes, Deus permite que provas cheguem à nossa vida. Deus permite dificuldades. Deus permite que enfrentemos oposições. Mas não se esqueça de que conhecer a palavra foi o diferencial para a vida desses jovens, para que eles vencessem as provas. Que bom que você veio aqui essa noite. Nós estamos começando uma jornada. Vamos caminhar juntos vários domingos. Fazendo o quê? Estudando esse livro. Eu posso dizer uma coisa para você com todo carinho: você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo ao se expor ao conhecimento da palavra, porque esse livro tem o poder de transformar as pessoas. Eu queria mostrar para vocês uma foto aqui. Conhecem a Aimorés? Essa metrópole? Não conhece? É a cidade onde eu nasci, uma pequena cidade de Minas Gerais. Lá, José e Adelaide tiveram 9 filhos. Estão aí todos eles. Eu sou esse aqui, de camisa branca, o penúltimo a nascer lá em casa. José e Adelaide, com muita dificuldade, criaram esses 9 filhos.
Um dia o Evangelho chegou na minha vida. Eu tinha 13 anos de idade. Um desses domingos eu vou contar para vocês a minha história. Mas quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu queria contar para todas as pessoas o que Ele havia feito por mim. Eu queria ver toda a minha família também reunida, servindo ao Senhor. E eu queria muito que meu pai também aceitasse ao Senhor, aceitasse a Cristo como seu Salvador pessoal. A imagem da infância que eu tenho é meu pai chegando no final do dia em casa, completamente bêbado. Era isso que acontecia quase todos os dias. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, mas tudo que ele conquistava com suor e trabalho, ele despendia na bebida, nos jogos, e a família sempre passou necessidade. Meu pai me abraçando e o hálito de cachaça é uma das imagens que eu tenho da minha infância. E eu ficava pensando, o que Deus tem que fazer no coração desse homem para que ele mude? E eu orava por meus pais. Um dia eu cheguei em casa e pela primeira vez eu vi meu pai chorando. Nunca tinha visto. E eu perguntei, pai, o que está acontecendo? E ele falou assim, o meu pai morreu, o seu avô acabou de falecer. O pai dele havia falecido. E meu pai era muito apegado ao pai dele. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar e a primeira vez que uma porta se abriu para que a palavra fosse ensinada. Eu falei para meu pai da esperança da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos, do alegre reencontro que nós teremos um dia. E uma semente foi plantada no coração de meu pai. Passado algum tempo, meu pai tomou a maior decisão da sua vida. Ele abandonou o cigarro, abandonou o álcool e aceitou a Cristo. Eu tive a alegria de vê-lo ser batizado. Agora eu tinha um sonho. Todos os meus irmãos já haviam dado netos a meu pai. A essa altura já eram 25 netos. Eu também queria contribuir, né? E um dia eu disse para meu pai, minha esposa ficou grávida. Em abril chegará o nosso primeiro filho. Mas quando a notícia foi dada, meu pai já lutava contra um câncer. E 60 dias antes que meu filho nascesse, o câncer levou meu pai. Eu não pude apresentar meu filho para o meu pai. E nem pude apresentar o meu pai para os meus filhos. Por causa do câncer, eu sabia que talvez isso não seria possível. Mas um dia, eu peguei meu pai lendo a Bíblia. E eu fiz questão de gravar esse momento, para que os meus filhos conhecessem o avô deles e percebessem como que esse avô fora transformado pela palavra. Cuidado, basta ao dia do seu próprio mal. Essa voz rouca já era o câncer espalhado. Mas eu fiz um filme para que meus filhos conhecessem meu pai lendo a Bíblia e que eles soubessem a história de como Jesus tem o poder de transformar as vidas. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu sei como você pode sair. Você pode sair uma pessoa diferente, porque Deus tem intenção de mudar a todos nós. Deus tem intenção de mudar o nosso coração. Deus pode transformar um ébrio num responsável pai de família. Deus pode pegar um homem que vive em adultério
e fazer dele um fiel esposo, uma fiel esposa. Deus pode pegar um jovem que hoje está mergulhado nas drogas e fazer desse jovem, dessa garota, libertos em Cristo. Não importa o problema que você enfrenta, o tamanho dele, o nosso Deus é maior. E Ele poderá fazer qualquer milagre na sua vida, mas você tem que permitir. O Quarteto Consolação virá cantar uma música agora. E antes de ouvirmos essa última música, eu queria dizer para você que se você permitir, hoje começa uma transformação completa na sua história. Jesus quer reescrever sua história. Mas para isso você tem que tomar uma decisão. E qual é a decisão? É a decisão agora de se comprometer em todos os domingos estar aqui para ouvir desse plano. Essa é a decisão. É o compromisso que você tem que fazer com Deus para que Ele apresente a você o plano que Ele tem. O diabo fará de tudo para que domingo que vem às 8 da noite você não esteja aqui. Ele vai fazer de tudo. Mas quando você começar a perceber as ações do diabo para atrapalhar você, clame pelo sangue de Jesus. Ele vai dar a você condições de estar aqui todos os domingos. Você vai poder reescrever a sua história, porque Deus tem um plano na sua vida. E os planos do Senhor sempre serão melhores que os nossos. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção.